Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os principais ativos de renda fixa crédito privado do universo brasileiro. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e fundador do blog Clube do Valor. E nos próximos minutos eu vou te explicar como funcionam os principais ativos de renda fixa que você encontrará disponível para investir na sua corretora que não sejam os títulos públicos do governo federal. Eu estou falando das CDBs, LCs, debêntures, LCIs, LCAs e aí por diante. A minha ideia aqui nesse vídeo é desmistificar alguns pontos bastante importantes sobre esses ativos, compartilhar com você os seus principais riscos, as suas principais características e tudo o que você precisa saber antes de investir seu patrimônio em algum desses produtos. E não se engane, não é porque a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, andou caindo bastante, que não é mais importante estudar ou saber mais sobre ativos de renda fixa. Então, se isso faz sentido para você, eu peço que você fique aqui comigo, deixa teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal no Clube do Valor se você ainda não se inscreveu e compartilha ele nas redes sociais com a sua família, com seus amigos, combinado? Então, pode rodar a vinheta aí. Você já se sentiu totalmente perdido antes de escolher em qual ativo investir? Existem tantos diferentes ativos no universo brasileiro, especialmente falando de renda fixa, que é formada uma verdadeira sopa de letrinhas que pode confundir o investidor e, sobretudo, o investidor iniciante. Temos CDBs, LCs, LCIs, LCAs, CDI, vários termos e siglas com várias letrinhas que eu sei que podem ser bastante confusos para você. Assim, a escolha sobre qual ativo investir acaba nem sempre sendo algo trivial. Alguns poderiam até argumentar que basta comparar a rentabilidade de cada ativo e escolher aquele que mais rende. Mas eu julgo que essa é uma abordagem bastante simplista e até mesmo incorreta. Afinal, eu defendo que você conheça cada tipo de ativo que você possui na sua carteira. Que você entenda seus riscos, suas características, sua forma de rentabilizar o investidor, né? A forma de rentabilizar você, como o imposto de renda é oferido e aí por diante. E é justamente isso que eu quero fazer nesse vídeo. Te apresentar brevemente as principais características dos principais ativos de renda fixa de crédito privado do universo brasileiro. Explicar quem emite cada ativo, como é que o imposto de renda é apurado em cada um deles e quando ele não é apurado, como a rentabilidade de cada um funciona e aí por diante. Basicamente, explicar o mínimo que você precisa saber antes de atrelar parte da sua carteira de investimentos em ativos de crédito privado de renda fixa. Então, vamos começar pelo básico. O fato de todos esses ativos serem de renda fixa. Na renda fixa, como você bem deve saber, você sabe de antemão qual será a regra do rendimento do seu patrimônio aplicado. Você não sabe necessariamente sempre, exatamente o quanto vai render em reais, mas sabe bem como será calculado e auferido esse rendimento, em qual prazo ele vai vigorar. Na renda fixa, com essas aplicações de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa que é a emissora do título por um prazo determinado, como se fosse um contrato. E esse emissor remunera os compradores dos seus títulos, com juros sobre o valor emprestado. O que dá um nome a cada aplicação de renda fixa de crédito privado é a natureza da empresa que emite os títulos e a natureza dos títulos. Só pelo fato deles serem títulos de crédito privado, evidentemente, significa que eles não são emitidos pelo Tesouro Nacional. Dito isso, a gente tem três diferentes tipos de instituições que emitem os títulos de renda fixa: os bancos, as financeiras e as demais empresas. Os bancos, quando emitem títulos comuns de dívida, emitem CDBs. E eu falo assim comuns porque os bancos eles podem emitir outros títulos, que são as letras financeiras, e também títulos cujo capital levantado será atrelado diretamente para o financiamento no setor imobiliário ou no setor do agronegócio. E quando isso ocorre, estamos falando respectivamente das LCIs e das LCAs. As financeiras, que são instituições que não são bancos, mas que atuam na concessão de crédito, emitem as LCs, que são as letras de câmbio. E não se confunda, porque as LCs, letras de câmbio, não têm nenhuma relação com a taxa de câmbio ou com outras moedas. E funciona exatamente igual a CDB emitida pelo banco. Assim como os bancos, as financeiras também podem emitir LCIs e LCAs. E por fim, temos também as empresas comuns, que quando emitem títulos de dívida, esses títulos possuem o nome de debêntures. Dito isso, agora você precisa aqui entender 4 pontos básicos.
quais são as formas de remuneração dos títulos, quais títulos são garantidos e quais não são garantidos pelo FGC, quais títulos são isentos de imposto de renda e quais não são, e qual é o prazo de vencimento de cada título. Sobre o primeiro ponto, a forma de remuneração, ela pode se dar de 3 diferentes formas. Ela pode ser pós-fixada, pré-fixada ou híbrida. A pós-fixada é quando sua rentabilidade, a rentabilidade do ativo, está atrelada diretamente a um outro indicador, que no mundo da renda fixa são geralmente aqueles títulos que têm a sua rentabilidade atreladas ao CDI, que são os mais comuns de se encontrar. Aquele ativo que rende, por exemplo, 118% do CDI. O nome é pós-fixado porque você só saberá exatamente o quanto em reais seu investimento renderá posteriormente, porque ele depende da rentabilidade do CDI entre a data de aplicação e data de vencimento. A gente até pode saber qual é o CDI hoje, mas a gente não sabe qual vai ser o CDI no futuro. Depois dos pós-fixados, temos os pré-fixados, que é justamente o contrário. Você sabe exatamente o quanto o seu patrimônio renderá ao ano no momento da aplicação. São aqueles ativos que possuem uma taxa cheia de retorno, como, por exemplo, 10% ao ano, 11% ao ano, 12% ao ano e aí por diante. E, em terceiro lugar, temos os títulos híbridos, que possuem parte da sua remuneração pós-fixada e parte pré-fixada. Esses títulos geralmente são atrelados à inflação e rendem, por exemplo, IPCA mais X%. Lembrando que IPCA é o índice mais comum aí para medir a inflação brasileira. Sobre a forma de remuneração, é mais ou menos isso que você precisa entender. E agora talvez você possa se perguntar algo como: mas Ramiro, qual é a melhor forma dessas formas de remuneração para investir o meu dinheiro? E a resposta é que não existe uma forma melhor que a outra. Cada uma delas possui suas características próprias e suas peculiaridades. E não há como dizer aqui, no vácuo, assim, ao aleatório, qual é o melhor. O que eu sempre sugiro é que você pense na sua carteira de investimentos de uma forma global, como um todo, não ativo por ativo, e mantenha títulos de renda fixa de diferentes características, diferentes prazos de vencimento dentro da composição dessa sua carteira de investimentos total. Feito esse parênteses, vamos para o segundo ponto importantíssimo, que é a garantia do FGC. Se você não sabe, o FGC, ou Fundo Garantidor de Crédito, é uma instituição privada formada por todos os bancos comerciais, múltiplos de investimento e sociedades de crédito, as financeiras, que foi criado para administrar um mecanismo de proteção aos investidores. Ele garante para os investidores e alguns ativos de renda fixa uma espécie de seguro. E aqui cabe uma explicação bem pertinente. Se você investe em algum ativo de renda fixa e a instituição emissora desse ativo quebra, você teoricamente perde todo o seu dinheiro. Eu digo teoricamente porque é para isso que o FGC foi criado. Ele se dispõe a reembolsar todos os investidores em até R$250 mil investidos por instituição financeira. Por exemplo, você investe R$200 mil numa CDB do banco Exemplo e um ano depois, quando o valor total que você possui foi atualizado, para, R$220 mil, o banco Exemplo quebra. O FGC então vai cobrir esse prejuízo que você teria e vai te ressarcir o valor total que você possui nessa CDB na data da quebra, na data da liquidação desse banco, que seriam os R$200 mil investidos, mais os 20 mil de juros. E esse tempo de cobertura, o prazo, a diferença de tempo entre a quebra do banco e o ressarcimento do FGC varia de caso a caso, mas geralmente é cerca de 90 dias ou 3 meses. Então, nesses 90 dias, seu dinheiro não rende nada e fica paradinho ali. Aqui também é extremamente importante eu ressaltar que no final de 2017 o FGC mudou um pouco as suas regras e instituiu o que eu chamo de pontuação de multas. Isso quer dizer que para investimentos realizados a partir do dia 21 de dezembro de 2017, existe uma nova regra que limita a garantia global do FGC para R$1 milhão por investidor. Eu chamo essa regra de regra da multa, porque além dessa mudança de criar um teto no limite global de cobertura, somando todos os ativos, foi instituída uma ideia que é basicamente parecida com a ideia de multas numa carteira de motorista. Digamos que você tenha 4 ativos garantidos pelo FGC, de 4 instituições diferentes, com R$250 mil em cada na data de hoje. Um dos bancos quebra e você é ressarcido em R$250 mil. Automaticamente, você reduz o valor total disponível para ressarcimento e passa a ter direito a apenas R$750 mil para ser ressarcido nos próximos 4 anos. Se esses 4 anos passam e no caminho nenhum banco que você investe quebra, quando esse ressarcimento completar 4 anos, você ganha de novo esses pontos e volta a ter aí R$1 milhão
de reais de direito à cobertura global. Dos principais ativos de renda fixa tratados aqui nesse vídeo, os que possuem a garantia do FGC são os CDBs, LCs, LCIs e LCAs. Para os ativos que não possuem, é muito importante deixar bem claro que a sua análise deverá ser bem mais completa. Afinal, temos que mitigar ao máximo o risco de default do título de calote, né? E para isso a gente pode recorrer às agências de classificação de risco, como a Moody's, Fitch e a S&P, que dão um rating, né, que é uma nota, para cada empresa emissora de título. Quanto maior for esse rating, menor o risco de calote e maior a segurança do investidor e também, teoricamente, menor será o rendimento do título. Feita essa consideração, vamos agora para o terceiro ponto importantíssimo, que é a forma de cálculo do imposto de renda. Pois bem, aqui a gente tem duas figuras. Os títulos que possuem incidência normal de imposto de renda e os títulos que não possuem incidência de imposto de renda. CDBs, LCs e debêntures seguem a regra padrão do imposto de renda para ativos de renda fixa. O imposto de renda é calculado sobre o lucro, o que rendeu a aplicação, e a alíquota vai caindo ao longo dos 2 primeiros anos de aplicação. Ela sai de 22,5% sobre o lucro e vai caindo primeiro para 20%, depois para 17,5% e no final para 15%. Daí fica 15% ad eterno. Já as LCIs, LCAs e debêntures incentivadas não possuem incidência de imposto de renda. Então, tudo que render será seu sem nenhuma redução no valor. Entretanto, nem tudo é uma maravilha aqui. Os emissores sabem bem dessa característica e assim dificilmente você verá uma LCI ou LCA, por exemplo, com uma rentabilidade prometida parecida com a de um CDB. A sua rentabilidade sempre, ou a maioria dos casos, será menor e você terá que comparar qual ativo rende mais, tirando do CDB e dos ativos com imposto de renda o impacto do imposto de renda. E para isso, para facilitar esse cálculo, eu sugiro que você utilize alguma ferramenta de comparação, como a nossa planilha comparativa de investimentos, que faz essa conta automaticamente para você e que eu vou deixar um link aqui em cima e também na descrição desse vídeo para download gratuito. Por fim, temos como quarto ponto básico a ser entendido a questão de liquidez e prazo de resgate de cada ativo. Em via de regra, CDBs e LCs podem ter liquidez diárias ou prazos mais longos, de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio e assim vai indo até chegarmos a 5 anos. Eu não vi ainda uma CDB mais longa de 5 anos, mas acredito que no futuro isso possa acontecer, isso pode aparecer. Já LCIs e LCAs não possuem liquidez diária, em via de regra, mas existem algumas com prazo de 60 ou 90 dias e que após isso oferecem a hipótese do investidor usufruir de liquidez diária. Já as debêntures, por sua vez, podem ter prazos mais longos de vencimento, mas são títulos que podem ser negociados com mais facilidade no mercado secundário. Ou seja, você pode investir numa debênture com vencimento longo e se desfazer dessa aplicação antes do vencimento, apesar dessa ser uma prática que eu não recomendo muito, sobretudo para o investidor que está começando. Sempre lembrando que, teoricamente, quanto mais longo for o vencimento do título, mais ele tenderá a render, mais ele tenderá a te pagar. Afinal de contas, o risco do investidor é maior à medida que o prazo do investimento dos seus ativos é maior. Bom, aqui eu acabei de dar uma boa ideia sobre o que é cada título e as suas principais características que você deve levar em consideração antes de investir. Agora, eu sei que sempre vem aquela pergunta que é mais ou menos assim. Então, Ramiro, qual o melhor título para investir, afinal? E sobre essa pergunta, eu gosto sempre de repetir a importância de você ter uma estratégia bem clara de investimento, de você criar o seu planejamento financeiro e desenhar uma boa alocação de ativos para você antes de realizar qualquer operação de investimentos. O melhor investimento para você vai depender do prazo que você possui, da sua tolerância ao risco, do quanto você entende de cada ativo, da sua alocação de ativos individual e ainda de outros fatores. Então não existe uma resposta universal. O que eu sempre gosto de incentivar é que o investidor monte uma carteira diversificada em todos os sentidos. Em questão de prazo de vencimento, de formas de remuneração do capital, em títulos públicos e privados e também em ações, fundos imobiliários e outros ativos de renda variável. Então que pense no contexto de um todo e não no contexto individual de um melhor ativo do mundo.
Então, resumindo, para investir com conhecimento em renda fixa, você precisa entender 4 pontos básicos sobre todos os ativos. Como o título te remunera, se o título é garantido ou não pelo FGC, se o título é isento ou não de imposto de renda e qual é o prazo de vencimento do título. Não se esqueça também de fazer uma pesquisa mínima sobre o emissor do título, independentemente dele ser garantido ou não pelo FGC, para ter um pouco mais de segurança sobre o risco de calote, sobre o risco de default. Agora é com você. Se você gostou desse vídeo, comente aí comigo qual o ativo de renda fixa que você mais investe atualmente e o porquê disso. E não deixe também de se inscrever aqui no canal do Clube do Valor, deixar teu like nesse vídeo e compartilhar ele com a sua família nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp. Amanhã eu tô de volta aqui com mais um novo vídeo para você. Um forte abraço e até mais.